Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre os piores hábitos que você herdou dos seus pais e você ainda repete ainda hoje. Pois é, não adianta culpar seu pai, sua mãe, né? O pessoal esfrega na cara, não, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, eu sou assim, por causa do meu pai e da minha mãe eu não tenho dinheiro, por causa do meu pai e da minha mãe eu tenho trauma, eu tenho crença limitante, eu tenho medo de viver. Não é assim, né? A gente vai desmistificar muita coisa, mas ao mesmo tempo, guarda uma coisa dentro da sua vida que vai servir para esse podcast, vai servir para esse vídeo, vai servir para tudo que você fizer. Não, aliás, tô até reformulando a frase, mas vitimista não conquista. Vitimista não conquista. Eu quero dizer que vitimismo é um arquétipo, né? Como qualquer arquétipo, a gente pega lá Platão, né? O pessoal às vezes coloca que o Jung, né, na psicologia, inventou o conceito de arquétipo, né? O pessoal que gosta de estudar essas coisas, né? E da psicologia, o pessoal acha que criou ali, no século XX. Não, arquétipos, Platão vai falar lá atrás, entre 500, né, 300 a.C., mais ou menos, né, pegando os conhecimentos do Sócrates. E ele aprendeu com Pitágoras também. Então aprendeu sobre matemática, geometria, a mesma coisa. Atlântida, antigas civilizações, que eu amo tanto falar aqui com você. Quando a gente fala sobre arquétipo, o que é um arquétipo de vitimista? A pessoa costuma justificar os seus próprios erros e culpa as pessoas ao redor. Vou voltar na explicação. Um vitimista costuma não assumir as coisas. Ele costuma o quê? Delegar essa responsabilidade da vida, do dinheiro, filhos, relacionamento, trabalho, conquistas, objetivos, metas, sonhos para alguém, né? E aí, no caso, tem até se for pensar, seria um conceito religioso, né? Porque Deus não quer que eu ganhe dinheiro. Porque, né, então, independente da sua crença, né? Então, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, Yahvé, né, Jeová. Mas você começa a delegar para alguém externo que você é infeliz, não é próspero, não tem o corpo que merece, não tem a mente que merece, não tem a espiritualidade que merece, porque alguém não quer que você seja assim. E é isso que acontece, né? Então, o primeiro aspecto que a gente vai falar em relação a isso é isso: vitimista não conquista. Não adianta, e nesse caso a gente está falando dos pais, não adianta você culpar o resto da sua vida, o pai, sua mãe, por algo que aconteceu. Ele ou ela fizeram o melhor, era aquilo que eles puderam te dar, entendeu? Mas não culpe, né? Porque, né, quando você começa a culpar uma pessoa e começa a bater, né? Então é como se você estivesse batendo numa parede. O que vai acontecer com a sua mão? Vai machucar. E tem gente que está machucando a mão o resto da vida. Por toda a vida. Você pode ter desde 18 anos, 20, 30 ou 70, 90 anos. Pra quê? Né? Então, pra que esse sofrimento, essa dor inconcebível, eterna, ilimitada, sabe? Isso é mal pro seu corpo, é mal para suas células, é mal para os seus hormônios, é mal para, sei lá, as sinapses cerebrais, a parte elétrica, a parte química, a bioquímica do corpo, entendeu? A alquimia da sua mente. Se você ficar assim, você não vai reprogramar a mente. E isso, na verdade, esses comportamentos costumam ser muito danosos. Até se a gente pensar em frequência vibracional, você sempre vai ficar vibrando o quê? Frequências baixas, né? Então você vai frequências de medo, raiva, culpa, tristeza, né? Pode gerar ansiedade, depressão, doenças emocionais. E isso que repercute aonde? No seu corpo. Você não tem o corpo que você quer. Você não trabalha onde você gosta. Você, na verdade, não ganha o dinheiro que você acha que merece. Porque é muito assim, né? Às vezes acha que merece, mas você não merece, não, porque você também não está trabalhando nada, né? Porque aí que está até a compensação, que a gente fala da lei da correspondência, a lei esotérica, a lei hermética, a lei alquímica. O que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima, né? É correspondente. Se você não trabalha, se você não planta, você não vai colher, você não vai receber. É a mesma coisa. Outras coisas que podem acontecer, principalmente, são desses padrões comportamentais que você herdou deles. Então você ainda fala mal, né? Eu vou falar um caso, vamos falar de praxe, um caso clássico que acontece com pessoas que reclamam dos pais sobre a vida. As pessoas que reclamam dos pais, majoritariamente, essas pessoas fazem a mesma coisa que o pai e a mãe fazem. A gente percebe, são casos clínicos, são casos reais.
As pessoas que falam mal, elas costumam repetir o mesmo erro, ou mesmo, sabe quando você vai cutucar a ferida, sabe, com o dedo assim, vai cutucar? É a mesma coisa, a pessoa costuma fazer a mesma coisa que o pai ou a mãe fazem. E o que isso repercute em você? A mesma coisa que repercutiu dentro da sua vida. E quem costuma ter esse tipo de mindset, de mentalidade, como que vai cuidar dos filhos ou mesmo educar, entre aspas, né? Porque educar, o conceito do verbo educar é muito, muito maior do que apenas escola, ou mesmo só os pais, né? É muito maior, né? Você tem que aprender, né, sobre o mundo das infinitas possibilidades, é muito maior, né? A gente pode até gravar um podcast, um vídeo sobre isso. Mas se você, na verdade, tem filho, você sabe que você vai passar esse mesmo tipo de crença, padrão comportamental para seus filhos. E o que acontece na maior parte das vezes quando isso acontece? Você vai o quê? Passar como se fosse uma herança emocional que para você não foi legal, entendeu? Então é muito importante, por exemplo, você fazer algumas perguntas, né? Eu até anotei algumas perguntas aqui que eu acho super válidas de serem perguntadas para você durante o nosso bate-papo aqui, que a primeira é: quais comportamentos você, né, repete, né? Então eu repito com frequência que também vi meus pais fazendo. Quais comportamentos? Pô, tenta lembrar agora. Que comportamento que você lembra do seu pai, que ele fazia, ou sua mãe fazia, que você ainda repete? Por isso que eu falo, aqui não se trata de dar nome aos bois, né? De você, na verdade, cutucar, por exemplo, colocar o dedo na cara. Tenha humildade. Que comportamento que eu sei que eu estou fazendo que eles faziam comigo, entendeu? Saia desse mindset, desse arquétipo de vitimista, né, que não conquista, e comece a o quê? Ir no mundo das infinitas possibilidades, humildade, crescimento, sabedoria. Segunda grande pergunta que eu quero passar para você identificar os piores hábitos. Quais crenças ou atitudes eu tenho que são semelhantes aos dos meus pais? E aqui, no caso, às vezes a gente bate muito na tecla das crenças relacionadas a dinheiro, crenças relacionadas à parte financeira. Crenças relacionadas a Deus, a gente fala muito da deusa Fortuna. Deusa Fortuna não tem a ver com dinheiro, né? Os romanos, eles costumavam rezar para a deusa Fortuna, para que a Fortuna o quê? Pudesse conceber tudo aquilo que a pessoa quisesse. É muito o conceito, por exemplo, que tem na religião hindu, por exemplo, né, em relação a Ganesha, em relação a, por exemplo, Parvati, em relação até mesmo outras, né, deidades que a gente pode dizer. Mas assim, quais crenças ou atitudes que você tem, né? Então é muito legal você pegar um papel, uma caneta e colocar, pá, entendeu? Eu tenho crença que dinheiro não nasce em árvore, que na verdade dinheiro é ruim, os ricos eles roubam, né? Tem rico que rouba? Sim, tem pobre material que também rouba. Até um curso nosso, até o nosso livro aqui na descrição, né, o livro Alquimia da Mente, que você pode adquirir e receber em casa, né, no seu escritório, basicamente a gente fala sobre isso, reprogramação mental e prosperidade. Né? Tem um livro, vários cursos nossos que a gente fala sobre prosperidade, as 5 riquezas da prosperidade, riqueza física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeira. Tem muito a ver com isso. Pare de gerar as mesmas crenças, porque isso só tem danificado a sua própria prosperidade. Outro conceito, também outra pergunta. Existem padrões de comportamento em minha família que se repetem ao longo das gerações? Se a gente pudesse fazer como se fosse uma análise científica da sua família, sabe? Tudo aquilo que está rolando durante esses anos, eu não sei qual que é a sua idade, mas imagina, pega a sua idade, então, se eu tenho 20 anos, você tem o quê? Uma análise de 20 anos. Se você tem 30 anos, e assim por diante, né? 60, 70, 80 e assim por diante. Então, comece a entender, dentro dessa linha cronológica, quais comportamentos em minha família que eu repito, entendeu? E aí esquece esse conceito, é porque na minha vida passada aconteceu isso, ou mesmo os meus antepassados eram assim. Esquece isso, meu amigo, minha amiga. Aqui na Alquimia da Mente a gente não fala dessas coisas. A gente fala o quê? Das realidades paralelas e também em dimensões paralelas. Você nasceu na sua família com um motivo. Entendeu? Guarda isso. Tem um motivo de você estar nessa família. Agora, não desrespeita porque você nasceu na sua família. Tem muita gente que quer ser uma outra pessoa dentro dessa realidade, dentro dessa dimensão. Não quer fazer a função. Né? Eu sempre falo assim, quer entender um pouquinho mais de antepassados, ou mesmo, como fala, vidas passadas? Comece a entender que todo mundo tem uma função dentro de uma realidade. Por exemplo, nessa realidade, eu sou Diego Mangabeira, mas eu não sou Diego Mangabeira em outras realidades, outras dimensões. Eu sou uma estrela, eu sou um sol. Eu posso ser, por exemplo, pura energia. Ou mesmo eu posso não ter nascido, que a gente fala do zero,
que é basicamente o que não existe, que é a consciência. Entendeu? Então, quando a gente começa a expandir no mundo das infinitas possibilidades, ao invés de começar a futucar, a falar que um tá errado, outro tá certo, você começa a ter humildade e crescer. Putz, eu preciso ampliar, eu preciso crescer, eu preciso impedir que esses piores hábitos que eles me deram não me façam enxergar mais aquilo que eles também me deram, que foram as coisas boas. Se você não tivesse os piores hábitos, você não teria os bons hábitos que você tem hoje. Então, para de cuspir no prato que você comeu, que é uma expressão, né? Para de cuspir da onde você veio, começa a contemplar quais são os próximos passos que estão por vir dentro da sua caminhada, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.